momento no nosso culto a Deus, que nós dissemos que é um momento para nós. Nós sempre falamos que o momento para Deus é que quando eu e você, na hora do louvor, viemos louvá-lo, viemos adorá-lo, a gente vai entregar o nosso coração para Ele, a gente vai celebrar Ele, a gente vai se derramar na presença dEle. Isso é para Deus, mas o resto é tudo para nós. O momento de ofertar ou dizimar é uma prova que o Senhor fala, como o Léo muito bem falou, Ele quer o teu coração. Isso é para você, é para abençoar você. O momento da palavra é para nós ouvirmos a palavra e temos um direcionamento, não de homens, mas de Deus. Então, se esse é o momento de nós ouvirmos o que a palavra de Deus tem para falar conosco, e eu não me esforço durante a semana para buscar as melhores frases ou a melhor maneira de falar algo que possa enfiar algo na tua cabeça, não, eu sei que nós não somos capazes, porque isso não nos transforma. O que nos transforma de verdade é o Espírito Santo. Quando Ele vem em nós, um posicionamento. Quando Ele vem em nós, uma decisão. E na semana passada, quem esteve aqui na semana passada, a pastora Cris esteve compartilhando uma palavra sobre despertamento. Desperte para experimentar o melhor de Deus. Você ouviu esse chamado para o despertamento? Eu não sei o que você ouviu, mas eu estava conversando hoje com os meus pais, na hora do almoço, e quando eu ouvi esta mensagem, enquanto eu estava ali sentado, o Espírito Santo falou algo comigo e eu ouvi. E há um filme bem antigo, de um ex-líder de gangue de rua, chamado Nick Cruz. Quem lembra daquele filme A Cruz e o Punhal? A Cruz e o Punhal, tem o livro, isso é uma história verídica. Ele era líder de uma gangue, e Nick Cruz, então, glória a Deus, enquanto os líderes de gangue estavam reunidos na igreja, para ouvir a palavra do pastor, na verdade eles combinaram de ir lá, para depois o pau quebrar lá dentro da igreja, e ninguém ia poder fugir, e o pregador começou a falar, e quando ele começou a falar, e eles começaram a se revoltar, Nick, o líder de uma das gangues, levantou e falaram: ei, vocês ouviram o pregador? Porque eu ouvi o pregador. E ele era o pior de todos, e ele ouviu o que o pregador estava falando, e ele estava ali para poder brigar com a gangue rival, mas o Espírito Santo de Deus falou com ele. E quando eu vi a palavra da pastora semana passada, eu me senti como Nick. Tanto que no final eu vim aqui conversar, e para mim foi tipo: ei, vocês ouviram o pregador? Porque eu ouvi o pregador. E o pregadora, compartilhou Efésios 5, o versículo 13 e 14, que diz assim: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A nossa parte é despertar, a nossa parte é se ligar para aquilo que Cristo está querendo falar com a gente hoje, porque Ele vai se resplandecer sobre nós. Ele vai vir quando nós nos despertarmos. A minha pergunta é: qual foi a tua resposta durante esta semana, baseado naquilo que você ouviu domingo passado? A pastora lançou alguns desafios. Você jejuou? Você se expôs mais à Bíblia, a palavra de Deus? Você buscou a Deus em oração? Mas eu quero te desafiar a viver um novo tempo nessas próximas semanas. E você precisa criar expectativas no teu coração por o que Deus tem de novo para a tua vida. Existem coisas que Deus tem para a tua vida específica, e tem coisas que Deus vai ter novo para o coletivo. Eu creio que Deus quer trazer algo novo para mim. Deus quer trazer algo novo para você, para a pessoa do lado, mas também Deus quer trazer algo novo para o nosso coletivo. Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 1, a Bíblia diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí ela vai falando um monte de coisas que há tempo. Mas essa semana eu quero te desafiar. Há um tempo de jejuar, ler a palavra de Deus e orar. Por isso eu coloquei o tema da palavra de novo tempo. Jejue, leia e ore.
Ouça o pregador falando que, na verdade, ele é só um instrumento nas mãos de Deus, para Deus falar para cada um de nós. Ouça o que eu te digo, porque o Espírito Santo está te esperando, lá no teu lugar secreto, para falar com você. Quando você jejuar, você ler a palavra de Deus e você orar. Tudo isso para quê? Para viver um novo tempo. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer assim, ó, novo tempo. Diga para ela, há um novo tempo para você e há um novo tempo para nós. Então, eu, particularmente, Jean, ouvi um chamado para um tempo de despertamento, que me levou a desejar buscar algo diferente durante essa semana, né? Hoje começa outra semana, mas essa semana que se passou, e eu vou te dizer que o meu jejum não teve nada de muito diferente. Era um jejum. Tirei isso, no outro dia tirei isso, no outro dia tirei isso. É engraçado que o Espírito Santo falou para mim no primeiro dia, escreve, o que você vai jejuar segunda? O que você vai jejuar terça? Porque eu esqueço. Aí, tipo, às vezes eu vou lá, jejum de leite, eu chego, acordo de manhã, vou lá, faço café, tomo leite. O Espírito Santo já me falou no primeiro dia, escreve. Eu fui lá no WhatsApp, mandei para minha esposa, segunda isso, terça isso, quarta, quinta, sexta, foi botando cada dia. Já no primeiro dia, já ouvi assim algo falando comigo. Beleza, escrevi. Então o jejum não tinha nada de diferente. A leitura bíblica não tinha nada de diferente. Eu já li a minha outra Bíblia velha toda, agora estou nessa nova, comecei a rabiscar ela tudo de novo e comecei a fazer minha leitura aqui no livro de Gênesis. Não tinha nada diferente, a palavra era a mesma. A oração também era a mesma, ir para a presença de Deus, falar com Deus, buscar, ok. Agora, houve um despertamento no meu coração. A minha resposta foi diferente, a minha atitude foi diferente, eu não sei te explicar. Eu só sei que eu ouvi o pregador, você ouviu o pregador? Eu ouvi, eu estava atento, e o Espírito Santo tocou algo no meu coração. Eu já não era mais o mesmo, a maneira com que eu recebi essa palavra já não era mais a mesma. Então eu fui, durante essa semana, buscar a palavra, jejuar e orar. Tempinho que fosse, não importa, se era um capítulo, se era 10, eu ia me colocar diante de Deus. E eis aqui o que aconteceu. Vou compartilhar contigo até quarta-feira. Mas na segunda-feira, Deus falou comigo sobre um novo tempo, uma nova aliança, uma nova geração. E a minha leitura estava em Gênesis no capítulo 6, eu destaco para você o versículo 9, que diz que Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. E eu anotei na minha meditação, tempo gasto com justiça e integridade te levam a andar com os grandes. E Deus é o maior. Tempo e integridade, justiça te levam a andar com os grandes. E Deus é o maior de todos. Ou seja, Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Também, na segunda-feira, no versículo 13, eu destaco, Deus disse para Noé. Só no Deus disse, Deus já falou comigo. Você já pensou Deus falar com você? Deus olhar para você e falar, eu vou falar com o Bernardo. Puxa, meu Deus, podia só me puxar a orelha. Mas se Deus viesse falar comigo, já não é um privilégio? Então Deus vem e fala com Noé. Só nessa primeira frase, Deus falou com ele. E Deus disse para ele, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Sabe o que Deus falou comigo? Tempo gasto com Deus te leva a conhecer novos planos sobre a terra. O tempo que você gastar com Deus vai te fazer você conhecer novos planos que o Senhor tem para a terra. Deus vai vir falar com você. E Ele vai te mostrar os novos planos. Tem planos que é sobre a tua vida. Um novo tempo para a tua vida. Mas tem um novo tempo que é sobre toda a terra. Lá em Gênesis 6, no versículo 18, nós vemos, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gente, Deus mandou um justo preparar uma arca com todos os mantimentos
para receber todos aqueles que desejassem caminhar ao seu lado para passarem juntos por um grande dilúvio. Deus escolhe esta pessoa. Então Deus fala comigo: para os justos, após o dilúvio, há uma vida nova. Um novo tempo, uma nova aliança e uma nova geração. A terra estava cheia de violência, mas Deus vê um homem justo e íntegro, fala com ele, revela seus planos, ele obedece, ele tem fé em Deus, ele bota fé em Deus, ele leva a sua família, mas ninguém entra lá, só animais com ele para preservar as espécies. E então, depois de passar por momentos difíceis, dentro de uma arca, já pensou o cheiro do estrume, do rinoceronte, misturado com a da zebra, com o xixi da hiena? Já pensou? Ah, vai tu hoje limpar? Não, vai você. Não, eu já fui os últimos 30 dias, agora vai tu, agora nos próximos. Já pensou? Mas eles passaram tudo isso juntos. E quando eles passaram por todo o dilúvio, há um tempo de sair para a terra seca com aqueles que o Senhor escolheu. E ali Deus faz uma nova aliança para uma nova geração que viria a partir daquele homem justo e íntegro que andava com Deus. E isso, gente, foi apenas a segunda-feira que Deus falou comigo. Eu fui escrevendo. Aqui parece que eu fiquei o dia inteiro, né? Na Bíblia, não, mas isso aqui foi, nossa, rapidinho. E durante o dia o Senhor foi falando, e eu escrevi. Eu não sabia nem se era isso que eu ia compartilhar no domingo. Mas eu fui vivendo aquela semana, fui vivendo. Aí quando chegou no final ali, Deus me mostrou. Compartilha isso. Na terça-feira, ele me falou sobre fidelidade, justiça e bênçãos. Aí eu já estava em Gênesis no capítulo 12, lá do versículo 1 ao 13. E a Bíblia diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus me mostrou que Ele é fiel, que Ele é justo e que Ele faz uma aliança com quem ouve Ele e obedece a Ele. E no tempo certo, as bênçãos virão. Quantas coisas nós podemos olhar para a vida de Abraão? E lendo mais para frente, tinha tantas coisas que eu queria compartilhar com você. Mas vai lá e lê essa semana. Deixa Deus falar com você e te dar as tuas experiências. Deus, Ele é justo. Ele é tão justo ao ponto de nós não queremos o mal das pessoas. Mas Ele diz assim, ó: eu vou abençoar quem abençoar você, mas eu também vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Nós não queremos o mal de ninguém, mas essa é a justiça. Quem planta colhe, é a lei da semeadura. Nós não temos que querer olhar para as pessoas e dizer assim: tu vai se lascar pelo mal que me fizeste. Que isso é tomar o próprio veneno, né? Não é isso. Mas é saber: Deus, abençoa aquela pessoa que fala mal, que me incomoda, que me tira dos eixos. Abençoa ela. Jesus falou: ore pelos seus inimigos, ame seus inimigos. Mas o interessante é que Deus olha para as nossas vidas. Ele olha para Abraão, ele fala: ei, sai do lugar que você está. Talvez é confortável, ei, sai de perto dos teus parentes. Deus vai te tirar de um lugar e vai te levar para outro lugar. E nesse outro lugar você vai ter os seus desafios. E vai ter quem te abençoa, mas vai ter quem vai querer te amaldiçoar. Ele diz: relaxa, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Sabe, por meio da tua vida, onde o Senhor te trouxe hoje e aqui, o Senhor vai abençoar pessoas. Você crê nisso? A começar pela sua casa, a começar pela sua família. O Senhor quer abençoar você, e esse é o nosso Deus. Deus é fiel, justo e faz uma aliança com quem o ouve e obedece, e no tempo certo as bênçãos virão. E passou-se a terça-feira.
E aí fui para quarta-feira. Quarta-feira foi intensa, gente. Quarta-feira, vamos para quarta-feira. Quarta-feira ele me falou sobre proteção e recompensa. Gênesis no capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E no capítulo 15, versículo 13 a 14, a Bíblia diz: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra. Aí lá no versículo 1 está falando: nossa, por que Deus disse para Abraão, né? Não tenha medo. Não estava acontecendo nada. Quando Deus fala, não tenha medo, o que vai acontecer? Eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. O que você pensa que vem aí pela frente na vida de Abraão? Só que é legal que lá na frente, no versículo 13 e 14, ele diz: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Para quem conhece a história, uma hora esse povo vai parar lá no Egito, aonde eles crescem e se multiplicam, governados por José do Egito, grande José, homem de Deus, que Deus usou para governar o Egito numa época de escassez. Quando José morre, o faraó vem e vê os hebreus crescendo, o povo, daqui a pouco eles vão ir para cima da gente, e nós estamos lascados, e aí então, eles começam a tornar eles escravos. E nesse período, quanto tempo eles ficam? 400 anos. Mas lá atrás, Deus fala para o pai dessas nações, Abrão, que virou Abraão. Deus falou: seus descendentes, ei, saiba, serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Quem conhece a história, como o povo escravo, 400 anos, saiu do Egito cheio de bens. Os egípcios entregaram ouro, prata, tome, vambora, pode levar tudo, leva. Eles saíram ricos da escravidão, eles saíram ricos, porque o Senhor falou com um homem justo, Abraão, que procurou fazer a coisa certa. O legal é que você vai lendo a história de Abraão mais para frente, e você vai ver que Deus prometeu a ele um filho, e depois a mulher dele quis fazer um negócio com a serva, e nasce outro filho, Ismael, e Deus falou: não vai ser com esse que eu vou fazer. Mas Deus cuidou de Ismael. Deus falou, está escrito na Bíblia, Ismael será um jumento selvagem. Ele vai viver todos os dias da vida dele em hostilidade. E se você olhar hoje para a descendência de Ismael, lá do lado de Israel, você vai ver o jumento selvagem. Vai falar: nossa, está escrito aqui. E muitas coisas se explicam com essa palavra maravilhosa. E sabe o que Deus falou comigo? Deus cuida e recompensa os seus. Então, hoje é tempo de confiar nele. Você está passando algo difícil na tua vida, há um novo tempo para você, disponível para você acessar nele. Ouça o pregador, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja de Tijucas. Hoje, ele quer dizer: ei, desperta para um novo tempo para você buscar a presença de Deus através do jejum, através da oração, através da leitura. E assim foi a quarta-feira. Deus me falou outras coisas na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, hoje. Deus falou tantas coisas. Mas Ele também me falou na quarta-feira sobre oração. Que foi o dia que nos reunimos para a noite de oração. Eu fui levado a Tiago no capítulo 4, no versículo 2 a 3. E a Bíblia diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam
mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm porque não pedem. Olha só, gente, não tem porque não pedem. Quando a gente está pedindo para Deus, a gente está orando. Então nós não temos porque nós não oramos. Você tem orado, pedido a Deus? Sim, pastor, eu tenho feito isso. Então vamos ver o versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Pedem e não recebem, porque pedem errado, pedem mal. Eu compartilhei algumas coisas aqui na noite de oração. Quem esteve aqui conosco? Foi uma benção, não foi, gente? Maravilhoso. Meu Deus, que tempo precioso o Espírito Santo se moveu aqui. E eu sei que nós acessamos um novo tempo como igreja, como um coletivo, né, orando coletivamente. Eu compartilhei algumas coisas com eles. Que quem não ora não recebe intervenção divina. E que nós devemos orar corretamente, senão não haverá resultado. Porque a coisa certa, do jeito errado, não funciona. Eu compartilhei que a oração é um meio de acessar aquilo que Deus tem. Só que a gente precisa orar alinhado com a vontade de Deus. Se eu e você orarmos alinhados com a vontade de Deus, é garantia de resposta. Você quer que Deus responda as suas orações? Ore alinhado com a palavra de Deus. Olha comigo o que diz lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, de acordo com a sua vontade. Deus deseja que nós vivamos um novo tempo. Deus deseja que nós sejamos restaurados, que nós sejamos curados. Então nós temos que pedir da maneira certa. Deus, me ajuda, fala comigo, me dê forças. Isso Jesus Cristo já garantiu. Ele falou: eu vou enviar o Consolador. Ele vai estar com vocês, ele vai caminhar com vocês. O Espírito Santo está disponível para a gente. Simplesmente chegar e falar com Ele. Mas nós vemos também que a palavra diz que a fé sem obras é morta. Por isso que eu digo: o reino de Deus não é para vagabundo. Tem que trabalhar. Deus não vai fazer a nossa parte. Não vai. Tem poder? Vixe, nem você fala. Mas Ele não vai fazer. Ele não vai fazer a nossa parte. Você pode dizer assim: Deus não vai fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. E aí que é a parte mais difícil. Eu me lembro que eu era criancinha, eu orava e falava: Deus, me ajuda a fazer a minha parte também. Porque eu sei que a sua o Senhor vai fazer. Mas me ajuda. E eu dizia: Deus, tira o livre-arbítrio de mim, porque eu não quero pecar, eu não quero me desviar. Não deixa eu escolher, eu não quero livre-arbítrio. Eu orava isso quando eu era criança. Até eu tenho entendimento da palavra. Boa estratégia. Eu também orava para o diabo se converter, acredita? Eu falava: Deus, converte o diabo. Eu falava, já falei até com o diabo: diabo, olha, Deus, está escrito, até eu que sou uma criança entendo. Volta para Jesus. Eu fazia essa oração, gente, na pureza do meu coração, até entender que não é assim que funciona mais. Cada um tem as suas escolhas. É difícil convencer os seres humanos hoje adultos a andarem num bom caminho, quem dirá o Satanás, que é um mau caminho. Mas Deus olhava a pureza do meu coração. E hoje eu e você temos essa luta. Pastor, eu vivo lutando contra o pecado. Glórias a Deus, querido. É isso aí. É viver lutando mesmo. Porque derrota é quando a gente para de lutar. Derrota é quando a gente para de tentar buscar o caminho certo. Derrota é quando Satanás nos derruba e a gente fica no chão e fala: não, eu não consigo. A palavra de Deus diz: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. É a força do braço dele. E nós temos que ter essa atitude de não só ouvir o pregador, mas ouvir o que o Espírito Santo quer falar para você essa semana. Sabe, a Bíblia vai ser a mesma, o jejum vai ser o mesmo, a oração vai ser a mesma, mas o teu coração
Como é que vai ser o teu coração durante essa semana? Eu quero te convidar para a gente viver semanas sendo desafiados. Eu estava buscando a direção de Deus e falando: Senhor, o que vai ser desse domingo? E no próximo, e no próximo, e no próximo? E já escrevi tudo. Vai ter um novo tempo para adorar. Eu vou te convidar durante a semana toda a adorar. E vamos vir na igreja, e vamos fazer um adore. Vai ter o tempo de servir. Você vai encontrar alguém para você servir. Você a ajudar alguém, fazer alguma coisa, servir. Servir na igreja, servir fora, servir onde for. É para isso que eu estou te convidando nessas próximas semanas. Sabe, tudo lá fora talvez vai estar igual, mas o teu coração tem que estar diferente. Tem que dizer: eu ouvi a tua voz, fala comigo, e minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe, Nick Cruz, ele se converteu, e ele escreveu um pequeno livro, e ele saiu pelo mundo afora contando o testemunho dele, de como um ex-líder de uma gangue ouviu o pregador. E esta palavra que liberta, entrou na vida de uma pessoa desgraçada, violenta, envolvida em vícios, e usou ele para atrair outras pessoas para um caminho de salvação, porque ele ouviu o pregador. Não era o pregador, era quem estava no pregador. E na quarta-feira nós estivemos aqui, nessa noite de oração, e foi tão maravilhoso. E nesse momento, como eu fiz na quarta-feira, eu quero dar uma oportunidade para pelo menos 3 pessoas vir aqui, 2 minutinhos cada, e compartilhar como é que foi para você essa noite de oração. Talvez Deus falou algo com você. E eu gostaria de convidar você, que esteve nessa noite de oração, se você quiser vir aqui, com ousadia, e falar: ei, pastor, quero compartilhar algo com a igreja que aconteceu no meu coração naquele dia, na quarta-feira à noite. O que eu senti? Como é que foi para você? Então esse é um desafio que eu estou lançando agora. Então você que veio na noite de oração, precisa de 3 pessoas aqui na frente. Se o Senhor tocar no seu coração para você vir compartilhar, vem aqui agora, pode vir. Vou esperar, não tem problema. 3 pessoas que vieram na noite de oração, já temos uma, mais 2 pessoas. Compartilhar até 2 minutinhos. Como é que foi? Pode vir aqui, Lívia. Mais 2 pessoas. Vou deixar assim, livre, espontânea pressão. Mais 2 pessoas. Essa oportunidade está sendo dada. Se você não quiser, não tem problema. Mas eu estou te dando essa oportunidade. Olha, agora, vocês vão vir junto? Tá bom. Então vocês cortam os 2 minutos, fica um para cada. Não, quer vir? Vem, bem. Pode vir. Vem. Pode vir aqui do meu lado, gente. Isso, 2 para cá, 2 para cá. Começar com o Denilson, né? É mais tempo, né? Aqui na igreja, né? Compartilhar como é que foi essa noite de oração. Boa noite, meus irmãos. Essa noite de oração, ela foi uma bênção, sabe? Eu estava em casa, jejuando, e ainda pensando, será que eu vou ou não vou? Mas orando, clamando ao Senhor, pedindo para o Espírito Santo. Veio esse desejo de estar aqui, né? Então, não quero me alongar muito, mas cheguei aqui, né? Já cheguei tinha um louvor e já entrei no louvor e fui me colocando na presença do Senhor. E Deus foi tocando. Meu coração, o Espírito Santo já foi movendo. E eu não prestei atenção em mais nada, só ouvia o louvor, ouvia os irmãos que estavam orando e clamando ao Espírito Santo que me desse uma palavra também e falasse comigo, né? Era o meu desejo, eu queria que o Espírito Santo falasse comigo. E foi passando o tempo e todo mundo veio, muitas pessoas pegaram o microfone, oraram e
responderam, né, as palavras e tal. E confesso para vocês que chegou no final, eu estava muito emocionado, impactado, né, com o mover do Senhor aqui e trabalhar do Espírito Santo neste lugar. Lembrei de quando a gente começou aqui também, com poucas pessoas, e senti algo diferente, assim, como o pastor falou hoje, um tempo novo, algo novo de Deus, o Espírito Santo se movendo aqui nesse lugar. E bem no finalzinho, estava terminando já, veio uma certa tristeza, porque eu não peguei o microfone para vir compartilhar nada. Não compartilhei nada e fiquei esperando o Espírito Santo, como eu sempre faço, me dar alguma palavra ou me dizer, vai. E bem no finalzinho, para encerrar, eu vim e falei aquilo que o Espírito Santo queria que eu falasse, que eu não queria nada de mim, né? Então, para mim, assim, foi uma manifestação do Espírito Santo muito tremenda, porque eu confiei, esperei e recebi. Amém? Boa noite. Aqui na quarta-feira foi feita uma lista pelos pastores com orações muito específicas e eu achei assim muito sobrenatural porque foi pontual. São orações que toda família deve fazer, né? Pelo homem, pela mulher, pelo casal e todas as áreas da nossa vida. E eu senti muito a presença de Deus, foi muito poderoso. Eu ficava pensando o tempo todo assim que eu estava aqui representando a minha casa, o meu marido, os meus filhos, e eu fiquei impactada de como Deus levantou pessoas específicas para cada oração. Pessoas com autoridade naquela área para estar orando. E senti muito a presença de Deus e senti que era, sim, um novo tempo. Cheguei a compartilhar com a pastora e hoje, quando eu botei o pé nessa igreja, eu senti esse novo tempo. E eu senti uma presença de Deus diferenciada. E eu creio que tem uma passagem na Bíblia, em Provérbios, que fala sobre... Ai, desculpa, gente, eu tô nervosa. Eu fico tensa aqui em cima. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre um tempo de fartura e muita briga. E um tempo de pouco alimento, mas de paz. Quantidade nem sempre é tudo. O pouco com muita presença de Deus. Essa faz toda a diferença. Eu vejo uma unção diferenciada nessa casa hoje. E eu profetizo um novo tempo sobre a vida de cada um aqui, sobre a verdade. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Quando foi a oração dos homens ali, eu me entreguei realmente de coração. Nós chamamos homens ali, se ajoelhamos ali em prol de levantar homens capacitados para estar combatendo um bom combate. Aquilo ali Deus falou no meu coração que a igreja teve um renovo ali entre os homens naquele momento e que daqui para frente a gente vai conseguir alcançar vários corações de muitos homens que estão lá dentro para preencher cada cadeira aqui vazia. E é isso aí que eu tenho para compartilhar. E eu trouxe um hoje já. Está ali, ó, a honra e glória do Senhor. Boa noite, igreja. Esse copo d'água aqui, se eu falar para você assim, ó, se você tiver com sede e dizer para mim que está com sede, não adianta de nada. Se você quiser essa água aqui, também não adianta de nada. Você precisa vir e tomar. Eu costumo dizer que o Senhor tem uma porção especial em cada momento das nossas vidas, seja no hub, num culto. Então a gente não pode perder as oportunidades que a gente tem. E naquela noite, quarta-feira, foi derramado uma porção que só vai ter naquele momento. E dificuldade todo mundo tem, gente. Eu tenho criança pequena, a gente trabalha o dia inteiro, nem sempre vai ser fácil,
Vai ter dias que vai ser mais fácil. Mas provavelmente todo dia vai ser difícil, tu vai ter uma dificuldade, tu vai ter um empecilho. A gente precisa se posicionar e escolher. E quando eu peguei o microfone para orar, a direção ali era os homens, e eu fechei os olhos e eu comecei a clamar ao Senhor palavras sobre os homens da nossa igreja, os homens de Tijucas, e homem em si, né? Quando eu abri os olhos, eu vi os homens ajoelhados ali, prostrados na presença de Deus. Eu achei aquilo ali muito maravilhoso. E eu senti a mesma coisa, sabia, Lívia? Perdão. Eu senti a mesma coisa, eu senti que era um novo tempo, que as pessoas estavam ali de coração e estavam se entregando para Deus. Então, quando te convidarem para algo assim, lembre-se que aquela porção vai ser derramada sobre a tua vida naquele momento. E tu não vai conseguir essa porção em um outro momento. Deus sempre faz tudo novo e diferente. Amém? Bem, vamos dar uma salva de palmas para os irmãos. Muito obrigado. Obrigado àqueles que ouviram o chamado. Você, da próxima vez, né? Você vem a sua vez, né? Estou dando a oportunidade. Você viu, né, Paulo? Quero ver um dia você vir aqui com sua família, Paulo, um dia. Vai te preparando. Essa foi a nossa noite de oração, gente. Sabe? Isso tudo aconteceu porque Deus fala. E Deus fala o tempo todo. Deus fala com as obras das suas mãos lá fora. Quando você olha para a natureza, Deus fala através das pessoas, através das situações. Deus está falando. Mas nós temos que dar essa resposta. Ir na direção desse novo tempo. Para nós concluirmos, irmos para o nosso momento na noite de ceia. Deus, Ele nos desperta para esse novo tempo, mas a gente precisa dar passos específicos na direção dEle. Que passos você precisa dar nessa noite? Hoje, onde uma noite de ceia, nós nos avaliamos, como a Bíblia diz, avalie-se o homem a si mesmo. Avalie a tua vida. Esse momento de ceia não é para você olhar e dizer assim, eu sou um pecador, eu não mereço, não. É para você olhar para a sua vida e dizer assim, sim, eu não mereço, mas Ele entregou o seu corpo e o seu sangue, porque Ele me ama, então eu preciso correr para a direção dEle. Eu preciso aceitar o perdão que Ele me perdoa, porque muitas vezes nós não nos perdoamos. Só que para viver esse novo tempo, eu quero te lançar esse desafio essa semana. E é só o primeiro das outras semanas que nós teremos. Eu coloquei aqui na tela, não, né, pessoal? Coloquei aqui, ó. O desafio da semana para viver o novo tempo é jejue, leia e ore. Qual é o desafio da semana? Lá no grupo do nosso time, eu vou estar compartilhando esse slide aqui. E eu peço para todo mundo que está lá, nos líderes de hub também, espalhem para todo mundo o desafio. Pode postar no seu Instagram, marque a igreja, mas ore. Amanhã, se você tiver 2 minutos para você ler alguma coisa, leia. Jejue daquilo que você acha que vai fazer diferença para você. Teve um dia que eu tirei leite, teve um dia que eu tirei a refeição, o café da manhã, teve um dia que eu tirei televisão, teve um dia que eu tirei redes sociais. Sabe, tem dias que foi bem fácil, não fez nem cosquinha. Agora teve dias que eu falei, nossa, essa coisa para mim é difícil. Mas o jejum era o mesmo, a oração era a mesma, a Bíblia era a mesma, mas o meu coração não era o mesmo. E Deus falou tantas coisas. Não que Deus não falou outras vezes. Deus sempre fala, mas essa semana foi diferente. E Deus quer nos levar a esse tempo para todas as coisas. Eu quero convidar você hoje a meditar. Nesse tempo de olhar para o momento de ceia que Jesus falou, ei, bebam deste vinho, aqui representado pelo suco de uva, em memória de mim, porque eu derramei o meu sangue por vocês. Ei, comam deste pão, que representa o meu corpo, porque eu entreguei o meu corpo para morrer por vocês. Quando Jesus fala para nós fazermos isso em memória dele, é para lembrar que Jesus Cristo pagou um alto preço, que eu e você não precisamos pagar mais, porque Ele nos ama, porque a partir dele foi um novo tempo, era antes de Cristo e depois de Cristo.
Hoje pode ser um novo tempo na tua vida. Hoje Ele te chama para viver esse novo tempo, para se expor um pouco mais à sua palavra, para sujeitar a tua carne, para em um momentinho, seja no teu carro, no banheiro, no chuveiro, onde for, mas orar e falar: Deus, eu estou aqui, fala comigo. Somente na leitura da palavra, Deus já falou comigo o dia inteiro. Eu fui orando e colocando meu coração, e Deus foi falando comigo. Quantas coisas Deus quer falar conosco, mas Ele encontra a gente de costas para Ele, de olhos fechados, ignorando o Cristo que se entregou por nós, por amor a nós. E hoje eu quero convidar você a se avaliar. E Jesus não está olhando para você, pedindo para você ir para a cruz. Ele está dizendo: ei, eu fui para a cruz, porque eu amo você. Eu carreguei aquela cruz. Sim, com muita graça, muito orgulho, porque era por amor. Do coração do Pai, Deus, olhando para o seu filho castigado na cruz, certamente doeu. Ele entregou seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então não importa como está a tua vida hoje, importa o que você está tendo aí no teu coração agora. Um desejo de dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero viver um novo tempo na minha vida. Talvez algumas áreas estão maravilhosas, mas outras áreas estão uma desgraça. Então olha para essa área e fala: Deus, eu quero viver um novo tempo. Sabe, eu na segunda-feira mesmo, teve coisas que eu já estava querendo ver um novo tempo há muito tempo, e nesta segunda-feira é que aconteceu algo diferente. Nas áreas que eu queria buscar um novo tempo para a minha vida, coisas aconteceram, a semana toda foi acontecendo coisas, e não é coincidência, é cristocidência. Eu quero te dizer que Deus quer te dar mais experiências, você deve ter tido as tuas durante a semana. Compartilhe com as pessoas. Eu quero convidar você, se você pudesse colocar de pé, para você se avaliar. Deus vai olhar o teu coração agora, Ele vai olhar a tua vida. Queria convidar a nossa equipe do louvor para estar subindo. Vou mudar de microfone aqui, tá? Pessoal da câmera, estou indo para lá. Coloca o teu coração diante de Deus agora e diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu ouvi o pregador. Eu ouvi a tua voz falando comigo.